E aí, estudante? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal Teoria do Caos. Neste vídeo, vamos dar continuidade à proposta do vídeo anterior e seguir resolvendo os exercícios propostos ali da seção Vetor de um ponto de vista geométrico do nosso livro referência Vetor de Geometria Analítica do Paulo Winterli, segunda edição. A questão é bem conceitual, então ela é interessante demais para a gente relembrar, para a gente revisar alguns conceitos sobre vetores. Então vamos lá. Se eu tenho o vetor u igual ao vetor v, então o módulo de u é igual ao módulo de v. Isso aqui é verdadeiro, né? Eu não preciso nem repetir. Se eu tenho dois vetores iguais, eles têm módulo, direção e sentido igual. Então, se o vetor u é igual a v, é porque o módulo de u é igual ao módulo de v. Agora, a recíproca não é verdadeira. Note que se o módulo de u é igual a v, então u é igual a v. Isso aqui está falso. Tá? Por quê? Pega um vetor u qualquer, replica esse vetor e muda o sentido dele. Aqui é o meu vetor u e agora aqui é o meu vetor v. Note que eu só inverti o sentido. O módulo de u é igual ao módulo de v. Eu só inverti o sentido, só que eles já não são mais o mesmo vetor. Mantém a direção, mas o sentido diferente. Então a recíproca não é verdadeira. Se o vetor u é igual ao vetor v, os módulos são iguais. Mas dois vetores podem ter o mesmo módulo sem que eles sejam o mesmo vetor, bastando que eles sejam antiparalelos. Então isso aqui é falso. Letra C. Se u é paralelo a v, então o vetor u é igual ao vetor v. Se precisar, volta na aula de produto de escalar por um vetor. Toda vez que eu tiver um vetor que é paralelo a outro, sempre que isso aqui acontece, eu posso escrever um dos vetores como produto do outro vetor por uma constante. Então, toda vez que u é paralelo a v, eu posso dizer que u é igual a αv. E esse alfa pode assumir quaisquer valores reais. Aí o que acontece? Para u ser igual a v, o meu alfa tem que ser igual a 1. Então, isso aqui é um caso específico, tá? Não é necessariamente verdade para todos os casos, porque o meu alfa pode assumir qualquer valor. Se o meu alfa for 10, o meu u vai ser igual a 10v. Ele vai continuar sendo paralelo, mas eu vou ter vetores diferentes. Então, isso aqui só é verdade se o que multiplica v ou o que multiplica u for igual a 1. Qualquer outro valor vai anular isso aqui. Então, isso aqui é falso. Isso aqui é um caso particular, mas não vale de forma geral. Agora, isso aqui é verdadeiro. Toda vez que o meu vetor é igual a outro, é porque eles têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ter a mesma direção, por si só, já disse que eles são paralelos, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Agora, uma questão boa. Se o vetor w é igual ao vetor u mais vetor v, então o módulo de w é igual ao módulo de u mais v. Isso aqui é falso. Por que é falso? Porque isso aqui é um caso especial. Imagina que eu tenho os vetores u e w aqui genéricos. Eles estão unidos pela mesma origem. Para realizar a soma, eu preciso utilizar a regra do paralelogramo. Então, eu fecho um paralelogramo, da ponta do primeiro, uma paralela ao segundo, da ponta do segundo, uma paralela ao primeiro. E o meu vetor soma vai ser a diagonal desse paralelogramo que parte do ponto em comum e vai até o vértice oposto. Então, isso aqui é o meu w, porque seria u mais v. Então, imagine essa configuração genérica. Como é que a gente tira o valor de w aqui? Pela lei dos cossenos, modificada, né? Se a gente quiser utilizar a lei dos cossenos mesmo, a gente tem que utilizar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ, porque o triângulo é v, u e w. Então, eu tenho que utilizar o ângulo entre v e u, que seria esse aqui. Como eu já expliquei para vocês, em geral, eles nos dão o ângulo entre vetores, que é o ângulo entre u e v quando eles estão unidos pela mesma origem. Então, eles nos dão esse alfa. E a gente sabe que alfa mais θ vale 180 graus, de tal forma que o cosseno de θ é igual ao menos cosseno de alfa. Então, lá na lei dos cossenos, onde tem cosseno de θ, vai virar menos cosseno de alfa. Só que a lei dos cossenos não tem um menos? Aí vira um mais. Então, para vetores, eu digo que o tamanho aqui, módulo de w ao quadrado, é módulo de u ao quadrado mais módulo de v ao quadrado. Seria, então, ó, menos 2 vezes módulo de u, módulo de v, cosseno de θ. Só que θ é esse ângulo, e em geral a gente tem o ângulo entre os vetores, que é esse alfa aqui. Como θ é igual a menos cosseno de alfa, isso aqui vira alfa e o menos vem aqui como mais. Então, essa é a expressão, é a lei dos cossenos modificada para determinar o módulo
da soma de vetores. Então, note que isso aqui só acontece para uma situação, quando os vetores eles são paralelos. Quando eu tenho U para um lado, V para o mesmo lado, e daí simplesmente a soma, eu somo os módulos. Se U é antiparalelo a V, ou seja, se eles têm sentidos opostos, aí o vetor soma é uma subtração dos módulos. Então aqui já não daria correto. E qualquer outro ângulo que não seja zero nem 180 graus, eu tenho que utilizar essa fórmula para determinar o módulo de W. Então isso aqui só acontece numa única situação. U tem que ser paralelo a V. Tá? Então não é uma situação geral, então essa questão está errada. Agora, pelo mesmo raciocínio, a gente pode dizer que essa questão é verdadeira. Se o módulo de W é igual ao módulo de U mais módulo de V, significa que eu estou nessa única condição. U e V têm que ser paralelos. E daí o meu W vai ser somar os módulos e vai resultar um vetor que começa aqui e termina aqui. Então, esse seria o meu vetor W. Então, o W e V são paralelos. Essa aqui está dita como falsa no livro, mas deve ter sido um erro. Tá? Essa questão ela é verdadeira. Na soma de vetores, eu só somo os módulos quando os vetores são paralelos. E o resultado também é um vetor paralelo. Então, U, V e W têm que ser paralelos. Tá? Então, essa questão é verdadeira. Apesar de estar no livro como falsa, deve ter sido um erro, ela é verdadeira. G. Se AB é igual a DC, então ABCD, vértices nessa ordem, é paralelogramo. Ou seja, eu tenho um vetor AB igual a um vetor CD, vamos dizer. AB igual ao vetor DC, na verdade. Então, aqui é DC. DC. E daí, se isso aqui formasse um paralelogramo, aí realmente seria ABCD, seria paralelogramo. Mas isso aqui não ocorre necessariamente. Por quê? Porque o meu vetor pode estar na mesma reta diretora, ou pode ser coincidente. Então, não necessariamente eu vou formar um paralelogramo. Então, isso aqui é falso por isso. Não necessariamente eles vão formar paralelogramo. Tá? Eles podem estar sobre a mesma reta diretora, e daí ter uma sequência de vetores, como eu mostrei, ou então eles serem coincidentes, e daí tu ter só apenas um vetor. Então, não necessariamente isso aqui forma um paralelogramo. Tá? Se a questão fosse diferente, talvez estivesse certa. Por exemplo, se ela dissesse se AB é igual a DC e forma um paralelogramo, ou seja, e formam, já está dizendo que forma, então os vértices estão na seguinte ordem. Aí, realmente, se formasse paralelogramo, os vértices estariam na ordem A, B, C, D. Tá? Mas, do jeito que está escrito aqui, não pode ser considerado verdadeiro por conta daqueles dois contra-exemplos ali. H. Módulo de 5V igual a módulo de menos 5V, que é igual a 5 módulo de V. Beleza, isso aqui é verdadeiro. Tá? Vamos revisar a aula de vetores multiplicando escalar. Se eu tenho um vetor V, eu posso escrever ele como a multiplicação de um escalar por um certo vetor U. A gente viu que V é sempre paralelo a U. A gente viu que se alfa é menor do que zero, V e U são antiparalelos, ou seja, muda o sentido. Se alfa é maior do que zero, aí V e U são paralelos. Então, isso é o que diz o sentido. A direção é a mesma. O sentido vai depender do sinal. E o módulo? O módulo de V ele é igual ao módulo de alfa U. Tá? Só que existe uma propriedade de módulo que nos diz o seguinte, que o módulo do produto é o produto dos módulos. Beleza? Então, o módulo de V é igual ao módulo de alfa vezes o módulo de U. Então, o módulo de 5V é igual ao módulo de 5 módulo de V. O módulo de 5 é 5. Então, isso aqui é igual a 5V. 5 módulo de V. O módulo do vetor menos 5V, módulo de menos 5, módulo de V, ou seja, módulo de menos 5 é 5, V. Então, isso aqui está verdadeiro. Tá? A diferença é que esse vetor é antiparalelo a esse, porque esse tem um lado, esse aqui tem um lado oposto. Tá? Mas em questão de módulo, eles têm o mesmo tamanho. Só muda o sentido, mas eles têm o mesmo tamanho. Então, módulo de 5V é módulo de 5, módulo de V. Módulo de menos 5V é módulo de menos 5, módulo de V. E tudo isso vira exatamente 5 vezes módulo de V. Os vetores 3V e menos 4V são paralelos, né? Eu tenho um vetor V e eu estou multiplicando por R$ 2.
Então, sempre sai um vetor paralelo. Vamos lembrar. Se V é igual a alfa U, V é sempre paralelo a U. Tá? Se é no mesmo sentido ou não vai depender do sinal. Aqui ele diz que é de mesmo sentido, só que não. Isso aqui é falso. Enquanto o produto por um número positivo dá um sentido, o produto por um número negativo dá o sentido oposto. Então, eles são paralelos, mas eles não têm o mesmo sentido. Se U é paralelo a V, módulo de U igual a 2, módulo de V igual a 4, então V igual a 2U ou menos 2U. Como é que a gente pode fazer? Vamos assim, ó. U é paralelo a V. Então, eu posso dizer que V, porque ele tem um módulo maior, ele pode ser escrito como qualquer coisa que multiplica o vetor U, desde que essa coisa seja real. Então, V é um número real vezes o vetor U, já que eles são paralelos. E daí o seguinte, o que seria o módulo de V, como eu mostrei na questão anterior? Seria o módulo de H, módulo de U. Se o módulo de V é 4 e o módulo de U é 2, implica que o módulo de alfa vai ser 4 dividido por 2, que é igual a 2. Veja, módulo de alfa. O meu alfa pode ser, então, mais ou menos 2. Se o meu alfa é 2, o módulo é 2. Se meu alfa é menos 2, o módulo de menos 2 é 2. Então, quando eu digo que o módulo de alfa é igual a 2, então, alfa tem dois valores possíveis, o positivo e o negativo. Então, o meu V pode ser tanto 2U quanto menos 2U. Correto, né? Esse último é o seguinte, ó, módulo de V igual a 3. Qual que é o versor de menos 10V? Lembra lá, o versor de V é o vetor dividido pelo seu módulo. Então, quem que é o versor de menos 10V? O versor de menos 10V, então vou escrever menos 10V chapéu, é igual o vetor. Então, o versor é o vetor dividido pelo módulo. Então, o versor de menos 10V é o vetor menos 10V dividido pelo módulo de menos 10V. Vetor dividido pelo seu módulo. Vai dar o versor. Isso aqui é o versor. Como é que eu escrevo o versor? Menos 10V dividido por, aqui, ó, produto, módulo do produto é o produto dos módulos. Então, aqui é produto de módulo de menos 10, módulo de V. Então, vai dar menos 10V sobre, quem que é o módulo de 10? É 10. Quem que é o módulo de V? 3. 10 dividido por 10 dá 1. Então, isso aqui fica menos V sobre 3. Logo, o versor de menos 10V é menos 1/3 de V, que é o que está exatamente aqui. Então, essa aqui também é verdadeira. Beleza? Questão 2 resolvida. No próximo vídeo tem mais. Não esqueça de dar um like nesse vídeo se você gostou. Compartilha com seus amigos que também sofrem com vetores. E vamos fazer esse tema menos caótico daqui para frente. Um abraço e até mais.